Vamos aí para mais uma das nossas aulas virtuais, né? Aqui direto do Química G, o canal do professor Germano, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do primeiro ano do ensino médio lá do ESA Pariquera-Sul. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui, ó, começando sempre, né, pela correção das atividades mínimas, né, do encontro anterior. Então, na aula passada, a gente fez a aula 28 e 29. Então, aqui está o gabarito. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os cadernos de exercícios e conferir, né, com o que você fez. Beleza? Então, se você foi bem, ótimo, tranquilo, beleza. Agora, se você sentiu que não foi legal, então o que você tem que fazer? Tem que fazer de novo, fazer mais uma vez, né? E tantas quantas vezes forem necessários até realmente ter uma performance melhor. Beleza? É assim que tem que fazer. Se tiver alguma dúvida, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato comigo pelo ClassApp, ou esperar, quem sabe, uma live, né? E na live, pelo Plural Maestro, você pode também tirar sua dúvida. Ou se não, também pelo meu e-mail, né, lá do canal do Química G, pelo química.gelofebu@gmail.com, que eu também respondo a você. Beleza? Então tá bom. Então vamos seguir em frente aqui, né, que a gente tem muita coisa ainda para ver. Então, esse encontro nós vamos ver as aulas 30 e 31, que vão falar sobre atrações intermoleculares. Isso está a partir da página 229, né? Então vamos lá. Então vamos seguir aqui em frente e vamos ver o que vem a ser essas atrações, né? Intermoleculares. Bom, se nós estamos falando de intermolecular, isso significa entre moléculas, né? Entre uma molécula e outra, tá? Atração tem a ver com campos de força, né? Onde uma molécula pode ser, onde, né? Vamos colocar assim, né? Onde um objeto pode ser atraído ou pode ser repelido de acordo com essas forças, né, que orbitam em volta desse objeto. Como nós estamos falando de molécula, então a gente vai falar das atrações que ocorrem entre as moléculas, tá? As atrações intermoleculares são interações responsáveis pela existência do estado sólido e líquido dos compostos moleculares. E o estado gasoso, ele é o estado consequente quando praticamente você rompe, né, com essas atrações. Por quê? Porque aí uma molécula fica mais longe da outra, né? E aí a interação entre elas é menor, né? Ou seja, a atração ou repulsão é menor, né? Então, quais são esses tipos de forças ou ligações, né, que estão entre essas moléculas? A gente pode resumir, né, na verdade, não, eu tenho dois tipos aqui, em força de Van der Waals, né, que é bastante conhecido dentro da química, tá? Então, nas forças de Van der Waals, eu posso dividir ela em dipolo induzido, dipolo induzido, ou dipolo permanente com dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, tá? No caso do dipolo induzido com um dipolo induzido, é a interação predominante entre as moléculas apolares. Apolares são aquelas moléculas, né, vocês lembram das aulas passadas, onde eu não tenho, né, campos positivos ou negativos à volta da molécula.
Ou seja, eu não tenho essas regiões, né? Então elas são apolares, né? Apolares. Então, para que o que pode ocorrer aqui? Eu posso induzir, né? Na verdade, eu posso fazer algum tipo de perturbação nessa molécula que aí o movimento de elétrons, né, na eletrosfera em volta do núcleo podem gerar, num determinado momento, uma polaridade, né? Uma polaridade. E isso é a partir do quê? De uma indução, de uma provocação. Por isso que chama polo induzido. Então, no caso das moléculas apolares, né, essas probabilidades, né, de atração entre uma molécula e outra, através de forças, né, que sejam originárias, por exemplo, de campos polares, elas só vão ocorrer se nós induzirmos. Por isso que chama de polo induzido, de polo induzido. Ah, por que eu repito duas vezes? Porque são duas moléculas, né? Nós estamos estudando a interação entre uma molécula e outra. Aqui é a mesma coisa, ó, dipolo permanente com dipolo, dipolo. E aqui é a interação comum entre as moléculas polares, né? Então, o dipolo induzido é moléculas apolares. E o dipolo permanente ou dipolo, dipolo, é a interação comum entre as moléculas polares, né? A gente já vai ver alguns exemplos aqui, né? Então, alguns exemplos formados por moléculas apolares que interagem por ligações intermoleculares de polo induzido ou dipolo induzido. Então, por exemplo, aqui, ó, é o gás hidrogênio, o gás oxigênio, flúor, cloro, o monóxido, o dióxido de carbono, né? O metano, né? Que são todas moléculas apolares, né? Elas não têm diferença, né? De polaridade aqui, ou seja, não tem um campo negativo nem um positivo. Na verdade, é neutro, né? Ou só positivo ou só negativo, né? Então, por isso que aqui a interação, se eu não tenho nenhum tipo de atração aqui entre essas moléculas aqui, tanto que vocês podem ver que o que ocorre aqui, todas aqui têm uma situação comum, que é serem gases, né? Uma está longe da outra. Por quê? Porque como eu não tenho nenhum tipo de vamos dizer, de característica, né, que poderia gerar forças, né, por exemplo, de diferenças de campo elétrico, né, o polo positivo atrai o polo negativo, né, e assim vice-versa. Enquanto que o polo positivo com o polo positivo se repelem, né? Então, o campo magnético, né? Então, vocês podem perceber que por serem gases, elas vão estar uma longe da outra, né? Então, por isso que são de polo induzido, de polo induzido. Então, a maioria dos gases, né, tem essa característica, tá? E alguns exemplos de substâncias polares, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o ácido bromídrico, o ácido sulfídrico, o monóxido de carbono, né, o dióxido de enxofre, né, e vocês podem perceber aqui, ó, vocês estão vendo, ó, vocês estão percebendo aqui uma parte, né, uma parte aqui, ó, positiva e uma parte negativa. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho essa característica, então uma molécula ela se aproxima mais da outra pela atração, né, entre essas forças que estão aqui à volta dela, né? Esses campos que estão aqui. Então, por exemplo, então aqui é o ácido bromídico, ácido sulfídrico, né? Que tem essas características. Ah, então, professor,
molécula polar vai ter essa interação, é, essas forças em volta que vão produzir, né, que vão gerar essa interação mais próxima entre uma molécula e outra? Sim, exatamente. Exatamente isso. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Então, ligações de hidrogênio. Outro tipo também de interação é as ligações de hidrogênio. Né? Esse termo ligações de hidrogênio é um termo moderno, tá? É, lá para trás, né, lá na época do professor Germano, quando ele era adolescente, isso aqui era conhecido como pontes de hidrogênio, né? E essas pontes de hidrogênio, elas ocorrem quando você tem uma interação molecular entre o hidrogênio e o flúor, o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Beleza? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho essa molécula aqui, essa aqui é uma molécula, são as moléculas de água, né? Ó, H2O, 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 H2O. Então, entre o hidrogênio e o oxigênio aqui vai ocorrer uma ponte de hidrogênio, né? Uma ligação de hidrogênio. Tá vendo? Por exemplo, agora aqui no caso do ácido fluorídrico, né? Então, tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então, olha, vejam que, ó, que a parte positiva se aproxima, né, da parte negativa. E aí, como aqui eu tenho um HF, né, um hidrogênio com flúor, aqui eu tenho um hidrogênio com oxigênio, aqui eu tenho um hidrogênio com flúor, e aqui eu tenho um hidrogênio com um nitrogênio, que é a amônia, né? Então, vocês vão perceber que vai ocorrer aqui entre essa molécula e essa outra aqui, uma ponte de hidrogênio, ou seja, uma ligação de hidrogênio. Tá bom? Repetindo, isso só ocorre entre hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio e hidrogênio e nitrogênio. Beleza? Então tá bom, vamos lá, vamos seguir em frente. A intensidade, né, dessas interações intermoleculares para moléculas com tamanhos próximos, né? Então, você vê que as ligações de hidrogênio, elas são as que têm a maior força, né? Maior interação entre uma molécula e outra, né? Então, por exemplo, para você romper, né, romper essa interação, né, porque na verdade não é uma ligação, né, não tem uma ligação entre uma molécula e outra. O que existe é uma força, né, entre as duas que mantém elas próximas, né? Então, né, a maior é as pontes de hidrogênio, logo em seguida o dipolo, né, que também é a ligação das moléculas polares, e a mais fraquinha, né, a mais fraquinha é o dipolo induzido, o dipolo induzido. E ela é muito fraquinha mesmo, porque na verdade ela precisa ser induzida, né? A relação entre a temperatura de ebulição e as interações moleculares, né? Então, ó, quanto maior a intensidade de interação, maior a temperatura de ebulição. Então, nas ligações de hidrogênio, as temperaturas de ebulição serão maiores, né, que o dipolo-dipolo e que o dipolo induzido ou dipolo induzido. Para moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular, né, então, quanto maior o tamanho, a superfície de contato da molécula, maior, né, será a temperatura de ebulição da molécula, né, com o mesmo tipo de que são as apolares. Né? Então, quanto maior a molécula, o tamanho maior vai ser. Até por uma questão óbvia, né? Quanto maior a molécula, quer dizer que ela tem muito mais massa, né, para poder agregar calor, né? Então, se eu tenho uma menorzinha, eu consigo ebulir mais rápido do que uma maior. Beleza?
Tranquilo? Então tá bom. Então vamos agora na questão da solubilidade, né? Lembra que eu falei na aula passada sobre a questão do semelhante que dissolve semelhante? Então é a mesma coisa aqui, ó. As substâncias polares, elas tendem a dissolver, né, melhor as substâncias polares, tá? E as substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares, ou seja, semelhante com semelhante, né? Então, mas professor, pode dissolver, por exemplo, uma substância polar com uma substância apolar? Não, não pode. Em circunstâncias normais, não. Talvez, né, em outras circunstâncias, né, talvez com uma provocação, com alguma coisa, você pode até conseguir. Mas, por exemplo, água e óleo. A água é polar, o óleo é apolar. Né? Se você só ficar com uma colher mexendo, você não vai conseguir dissolver nunca. Né? Ok? E aqui eu tenho aqui uma forma, né? Uma maneira de demonstrar, né? Por exemplo, aqui a água é o solvente polar mais conhecido, né? Aí aqui, ó, eu tenho semelhante com semelhante, ó. A benzina é orgânica, né? Então, ela dissolve na gasolina, dissolve. A gasolina dissolve no querosene, dissolve. Tudo por quê? Porque são todas moléculas apolares, semelhantes, né? E então você tem uma melhor probabilidade de dissolver, né? Existem substâncias que se dissolvem tanto em solventes polares como as apolares. Por exemplo, né, quando eu tenho isso daqui uma molécula, né, que nós montamos, né? Na verdade, eu tenho uma molécula bastante grande aqui, ó, tá vendo? Onde eu tenho uma parte polar e a outra parte apolar, tá? Isso, por exemplo, essa molécula aqui é um exemplo de, por exemplo, pode ser um sabão, um detergente, né? Um detergente que a gente coloca para poder dissolver a gordura, né? Quando a gente lava, por exemplo, a louça, né? Então, no detergente, a molécula do detergente é assim. Por quê? Porque a parte que é apolar, ela vai se agregar à gordura, que é apolar. E a parte que não é apolar, ela vai ser atraída pela água, que é polar. E aí a água acaba carregando a sujeira, né? Por isso que a gente consegue limpar, né? Fazer a dissolução, né? De uma substância apolar. Beleza? Deu para entender? Então, então quer dizer que o detergente tem mais ou menos esse tamanhão aqui, professor? Tem esse tamanhão aqui. Mais ou menos isso. Porque ele tem uma parte, né, uma parte que vai se integrar à gordura. E a outra parte, que é a parte polar, ela vai interagir com a água. E aí a água acaba carregando todo mundo junto, beleza? Beleza? Então tá bom. Então vamos seguir em frente aqui, né? Então vamos para os exercícios, né? Então vamos lá para o primeiro exercício. A acetona é um líquido volátil, né? E é comumente utilizado para remover o esmalte das unhas. Nas embalagens de acetona é comum observar a seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Caso o frasco permaneça aberto, o que ocorrerá com o líquido? Ele vai evaporar, né? O líquido sofrerá evaporação e o conteúdo se perderá. Por quê? Porque ele é muito volátil, né? Na verdade, ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa, né? Em relação ao meio ambiente. Então, o que acaba acontecendo? Ele vira gás e vai embora, né? Você perde a acetona. Tá? Por isso que ela tem que ficar fechada.
né, para evitar justamente essa interação com a temperatura externa, né? Qual tipo de ligação foi rompida para justificar a resposta do item anterior? Foram as ligações intermoleculares, ou seja, as forças intermoleculares, né? Enquanto ela estava fechadinha, né, dentro do frasco, eu tinha uma condição, elas estavam mais juntas. Quando eu liberei, né, que aí a temperatura influiu, né, o que, que aconteceu? As moléculas se afastaram e aí elas romperam aquela atração que havia, que as mantinha na condição líquida. Beleza? Então vamos lá para o segundo exercício, né? O segundo exercício, né? Faça a associação entre o tipo de força intermolecular e as substâncias a seguir. Então, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo e ligações de hidrogênio, né? Então, olha aqui, ó, tem o gás oxigênio e o gás hidrogênio, né? Todos os dois são o dipolo induzido, né? Por quê? Porque eles são moléculas apolares, né? Totalmente apolar. No caso da água agora, né? Eu tenho a água, ela é uma molécula polar. E aí ela interage entre o hidrogênio e o oxigênio. Então é uma ligação de hidrogênio, né? Uma ponte de hidrogênio, né? Ok? O HCl é uma molécula polar também, né? Porém, ela não tem pontes de hidrogênio, né? Porque as pontes só ocorrem com o quê? Com o oxigênio, com o flúor e com o nitrogênio. Com o cloro não, né? Então é um dipolo normal, né? Opa, pulou aqui. Isso. O CH4, o carbono faz as quatro ligações, né? O hidrogênio, por sua vez, ele expõe, né, o seu núcleo, né, positivo, e aí essa molécula fica apolar, né? Ela é uma molécula orgânica totalmente apolar. Então, é um dipolo induzido, né? Ela só vai fazer essa interação é, via dipolo induzido. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, é o principal componente da gasolina, que é o octano, né? Também a mesma coisa. É um dipolo induzido, né? Isso. Ah, não, mudou aqui o monóxido, né? Eu pulei o monóxido. O monóxido é apolar, né? É uma molécula polar, perdão, né? Polar. Então, é um dipolo-dipolo, né? Ok? Aqui, ó, é uma molécula, essa aqui é o etanol, né? Ó, etanol, né? O etanol é uma molécula, o quê? De pontes de hidrogênio, né? Porque eu tenho aqui, ó, um oxigênio aqui para fazer essa interação com o hidrogênio. A mesma coisa da amônia, né? A amônia também é uma, faz uma interação entre uma molécula e outra através de uma ponte de hidrogênio entre o hidrogênio e o nitrogênio. Beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo exercício, terceiro. No esquema a seguir estão representadas na forma de linhas pontilhadas determinadas interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas presentes na molécula do DNA, né, da timina, da adenina, citosina e guanina, que são as quatro bases nitrogenadas do DNA, né? Então, essa aqui, ó, tô vendo, ó, oxigênio e hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, um hidrogênio,
né, esse hidrogênio interagindo com esse nitrogênio. E assim sucessivamente, né? Então, as interações representadas entre a timina e a adenina e entre a citosina são do tipo o quê? Ligações de hidrogênio, né? Ó, são pontes de hidrogênio, beleza? Então tá bom. Bom, pessoal, eu vou propor para vocês o seguinte, né? É o seguinte. Eu vou dividir essa aula em dois vídeos, né? Em dois vídeos, porque nós já estamos praticamente quase no final dessa apostila e nós ainda temos o mês de junho inteiro pela frente, né? Ok? Então também não vamos então nos ficar correndo, né? Então eu vou manter, nós vamos se manter nessa aula, tá? O próximo vídeo vai ser ainda dentro desse contexto, né? De forças intermoleculares, ok? Para que a gente consolide e confirme legal o conhecimento em relação a essas forças intermoleculares, ok? Bom, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? Ou vamos conversar, né, através de uma live, lá na live via Plural Maestro, né? E a gente pode tirar dúvidas também pelo química.gelufemu@gmail.com. Beleza? Então tá bom. Se alguém quiser, né, e já ir adiantando as atividades mínimas, beleza, pode começar. Nós não terminamos a aula ainda, né? Mas que se já se sente seguro, né? Já entendeu legal essa interação intermolecular, sem problema nenhum, pode começar já a fazer as atividades mínimas, beleza? E as complementares também, tá bom? Então, sem problemas. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui, né? Muitas saudades, né? A gente nunca pode deixar de acreditar que tudo isso vai passar, né? E que tudo isso vai ser depois lá na frente contado como como mais um grande obstáculo vencido pela humanidade, né? Beleza? Beijo no coração de todos e aí até o próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau então, pessoal. Abraço.